Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, né? Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo volume, vem aí o terceiro volume também. Bem, pessoal, estou muito feliz e satisfeito em receber um vídeo de um amigo, né? Que só não me mandou o nome do pastor, eu vou procurar na internet ainda, que num congresso lá nos Gideões, o pastor ele prega e ele relata que ele chegou em um determinado lugar e estava um comentário a respeito da mulher. Criticaram a mulher. Ele foi numa igreja, mais ou menos o que eu entendi foi isso. Ele foi numa igreja, sem ser nessa que ele estava pregando. Essa que foi o encontro de Gideões, se não me engano, é em Santa Catarina. Lá são mais de 5 mil, sei lá, 2 mil, 3 mil pessoas. Eu não sei o número exato, mas eu acho que é de 2 mil para cima, né? Estava lotada a igreja. Mas ele estava contando que ele foi numa igrejinha, e chegando nessa igrejinha, tinha uma pastora pregando. E no altar havia uns comentários entre os pastores falando a respeito dessa pastora. De mulher pregar, né? Que isso é coisa para o homem fazer, não é coisa para a mulher fazer. Pregar, falar de Deus, né? Falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. E ele comenta que ele vendo aquilo, ali Deus mostrou, deu uma revelação a ele. E isso é que me chamou a atenção, porque foi o que eu vi quando eu tive as experiências fora do corpo, como diz lá em 2 Coríntios 12, onde Paulo fala que conheceu um homem, e conheci também várias pessoas que tiveram experiência igual a mim, sendo que eu tive muito forte e lúcida, eu entendi muita coisa fora do corpo, a um ponto de a morte não me abalar, não ter medo de morte, não ter medo de nada disso, eu já não tinha antes, agora então sei que ela não existe, é só do corpo físico, então é isso que eu vou falar agora. Ele nessa pregação que ele estava fazendo nos Gideões, nesse congresso, havia mais de não sei quantas mil pessoas, ele fala, pessoal, e isso abalou a igreja começou a glorificar, a exaltar o Senhor. Ele falou que ele começou a observar isso e Deus revelou a ele que quem está ali naquele, levando aquela palavra, segurando aquele microfone, e naquele corpo, não é a mulher e nem é o homem, é o espírito, é a alma. E ali ele fala, nós não somos o corpo de mulher e nem nós somos o corpo de homem. Nós somos o corpo espiritual, nós somos espíritos. Então quem está falando ali não é aquele homem nem é aquela mulher, é o espírito que está trazendo a palavra. E a igreja começou a glorificar, exaltar, adorar o Senhor. Então, irmãos, é o que está lá em 1 Coríntios 15, 44. Então, o que acontece? Bem, graças a Deus já é mais um pastor dentre vários que já estão falando, estão despertando para isso. Isso é o sinal de que está crescendo, o mundo espiritual está trabalhando aqui no meio. Jesus já liberou, já deu a ordem. E isso não está acontecendo só no Brasil, isso é no mundo inteiro. A consciência humana está evoluindo. As pessoas estão começando a entender. Deus está permitindo que o que estava em oculto venha a ser revelado. Não tudo a todos, mas a uns um pouco, a outros nada e a outros muito. E aos poucos, gradativamente, aqueles que não tinham nada passam a ter um pouco, o que tinha um pouco passa a ter mais e assim por diante. Então, por isso que às vezes uns entendem e outros não. Então, bem, essa é a primeira parte, que me agradou muito. Há poucos dias, eu tive com um amigo meu, que é pastor, e com uma amiga minha, que comentaram a respeito do arrebatamento, e eu provei a eles que não vai ter arrebatamento, eles não tiveram argumento. E teve está acontecendo isso direto comigo. E teve uns amigos meus que eu falei, ora, e depois me dá a resposta. O arrebatamento é do Espírito. Eu sempre bato na tecla, aquela passagem que Jesus fala do rico e do Lázaro.
A Bíblia ela diz que é uma parábola, mas segundo alguns professores de português que estudam sobre o assunto, dizem que parábola não tem personagem. Não se dá nome de personagem, e ali se dá nome. E tem um personagem, o rico, o Lázaro e Abraão. Ainda tem os irmãos do rico. Mas vamos esquecer essa parte do que os professores dizem, que aquilo não é parábola, que segundo alguns professores dizem o que Jesus estava falando era de um fato real. E agora eu vou te dar um exemplo. Se Jesus estava dando esse exemplo, vamos questionar e pensar juntos agora, eu e você. Por que Jesus iria dar esse exemplo? Para mostrar, irmãos, o que realmente é fato verídico. Você observa que na passagem do rico e do Lázaro, Jesus deixa claro que Lázaro não estava dormindo e que Lázaro, após a sua morte física, ele foi retirado da terra. Mas diz o que, Jesus? Que os anjos vieram que recebeu o corpo que espiritual de Lázaro. Por quê? O corpo físico de Lázaro morreu, do mendigo. O mendigo Lázaro morreu. E o espiritual foi o que? Recebido pelos anjos. E foi o que? Arrebatado. Arrebatado tem vários significados, e um deles é retirado da terra. Então o corpo espiritual de Lázaro foi o que? Retirado da terra. Foi arrebatado. Aonde? Aos céus, ao seio de Abraão. E diz que o rico já foi o que? Sepultado. Mas também não diz o tempo que levou do arrebatamento, diz que foi na hora. Mas Jesus não fala o tempo que levou, pode ter sido imediatamente, como pode ter levado um tempo para que o rico acordasse aonde? No local de tormento. Mas Jesus fala que foi sepultado. Então que ele foi morto fisicamente e o seu espírito foi sepultado. Ou foi adormecido, ou ele acordou já no tormento. A Bíblia não explica da forma que foi. Mas deixa bem claro que quando ele estava em estado sóbrio, consciente, ele estava onde? No tormento. Agora tem um outro detalhe. Ele olhou e viu os céus. Ele viu o seio de Abraão. Os céus, analisando bem o seio de Abraão, é os céus, irmãos. Não tem outro caminho. Tá? Ele viu o outro lado. Essa vamos mostrar. Ele viu, a Bíblia diz bem claro, Jesus mostrou. Ele viu. Só que Abraão, quando o rico ele pede a Abraão para que Lázaro venha molhar os lábios dele, que ele estava sentindo sede, olha só, ele estava com sensação de sede, né? Abraão falou que existe um abismo entre o céu, né, e o tormento. Vamos dizer assim, o céu, o paraíso, e o tormento. Existe um abismo que nos separa. Mas, olha só, Abraão falou para ele. Abraão viu onde ele estava também. Então isso deixa bem claro que quem está no seio de Abraão, dá para ver o tormento. Quem está no tormento dá para ver. É como se você estivesse vendo, eu creio assim, que Deus permitisse você ver para você ver. Você que está no tormento vê tudo o que você perdeu. E quem está lá no seio de Abraão, que no caso é o paraíso, outras religiões dão outro nome, cada religião dá um nome, né? E filosofias dão um nome. Eles pudessem ver também o tormento. Como quem diz, lá, não é que ele sentisse dor, mas é como se aquele espírito de luz, ou aquela alma boa, aquela bênção que foi na terra quando estava vivo, está no céu agora, pudesse ver, poxa, valeu a pena eu ter. Eu estou falando em todas as línguas, tá, pessoal? Porque eu não falo só para uma religião, eu falo para todas, porque devido às experiências que eu tive, fenômenos que eu vivi, hoje eu falo para todos. Então, quem tivesse no lado bom, no lado de luz, de paz, pudesse ver que valeu a pena ter investido em integridade, ter vivido o que Jesus ensinou, amar a Deus e o próximo em todo o tempo, fazendo bem, ajudando, fazendo caridade, aplicando um amor, aplicando a paz, vivendo a verdade, não vivendo de mentira. Em que sentido? Falando a verdade, não falando mentira, buscando a paz, como eu já falei, né? Procurando ser honesto, tudo aquilo que contribui para o bem. A pessoa em todo tempo,
ela quis só somar pontos para a vida dela, porque ela sabe que aqui é uma passagem, ela vai para o lado de lá. E lá ninguém sabe o certo, mas Deus permite que a gente veja algumas coisas para que a gente possa se moldar aqui. Você não é proibido se divertir, passear, nada disso. E Jesus veio e deu esse maior exemplo. Jesus andou o tempo todo fazendo a obra, livremente, né? Mas andando com integridade, com caráter, tendo muito cuidado com cada atitude dele. Por isso que Jesus não pedia nada, Jesus, ao contrário, ele veio servir e mostrar: o servo é maior do que o que serve. O que serve é maior do que o que é servido. Jesus veio mostrar isso. Servir é melhor do que ser servido. Então, o tempo todo, ele mostrava isso, Jesus. Então, fazendo toda a análise, em cima dessa questão, aí eu comentando com esses amigos, né? Então, eu falei para eles, então já está bem claro que o arrebatamento é do Espírito, por isso que estão nascendo crianças. Crianças significa o quê? Uma nova geração, pessoal. Está chegando novas gerações, e gerações é o quê? Depende. Cada um tem uma geração, tem uns que vão a 30, tem outros que vão a 50, tem outros que vão a 80, tem outros que vão a 100, a 120, 110. O que Deus está mostrando é o seguinte: ó, a Terra vai continuar, o planeta vai continuar, não tem fim do mundo. E não tem arrebatamento que eu vou... Não, todos passaram pela morte física e todos vão passar, porque nós não somos, aí eu volto lá no que o pastor fala, nós não somos o corpo homem nem o corpo mulher. Nós somos o espírito, o corpo espiritual. Segundo o judaísmo, isso daqui é uma veste. E segundo outras filosofias, isso aqui é um veículo. Isso daqui é um avatar, uns dizem avatar, né? Já tem outras filosofias que falam isso. O que eu quero aplicar e mostrar a vocês que nós não somos o corpo físico, nós somos o corpo espiritual. Estamos nesse corpo físico. Quando Paulo fala que ao homem compete morrer uma vez só, é o homem ou a mulher no corpo físico, mas a alma ou o espírito não morre. Então entenda isso, não existe morte. Por isso que Jesus fala nas moradas, por isso que em Salmo 15 fala o cidadão dos céus. Mas é claro que se estamos na terra, num corpo físico, temos que fazer por onde? Para estar num lugar bom, para estar bem, para fazer parte do reino de Deus. O meu reino não é deste mundo. Então, para você não fazer parte, para você fazer parte desse reino que não é deste mundo, segue os passos que Jesus veio ensinar. Então, o que eu quero mostrar a vocês é isso. O que eu quero deixar claro a você, meu amado, minha amada, independente da sua religião, sua filosofia ou do seu credo, é que existe um mundo espiritual e nós somos de lá, nós não somos daqui. Por isso que ninguém para aqui. Será que é? Será que você está tão cego para ver isso? Começa a observar a vida. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, estou muito feliz em saber que muitos pastores, assim como o pastor Dom Piper, o pastor Colton Burpo e tantos outros pastores aí estão abrindo sua mente e entendendo tudo. Está vindo às claras coisas, né? E por isso que eu escrevi o livro Entre o Céu e a Terra. Ali eu conto, tem pastor que tem ligado para mim, tem entrado em contato comigo, pastor Dom, que me conhece há anos. Pastor, por isso que eu estou percebendo a sua mudança radical, depois que o senhor viveu isso, após a partida dos seus filhos, que eu tenho 2 filhos que partiram, o Vitor e a Vitória, um de 3 dias e a outra de 15 anos de idade. Perceberam que eu mudei radicalmente após viver o que? Os fenômenos. E o que me ajudou a superar, não frequentei psicólogo, meu psicólogo foi Jesus. Não frequentei psiquiatra, o meu psiquiatra foi o meu próprio Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. O meu mestre, o Jesus. O mundo espiritual tem me ajudado, os anjos, seres de luz, os espíritos de luz, interprete como você quiser. Mas eu entendi tudo, estou vivendo a vida melhor. As pessoas ficam impressionadas. Como pode o pastor Douglas, a esposa dele, passeia aqui, e viaja ali, e visita fulano, e faz obra em orfanato, e faz trabalho não sei aonde, e visita asilo, e não sei o que lá, e prega na igreja, e não sei o que lá, e faz isso, faz aquilo, e vivem tranquilamente, estão superando, e isso e aquilo, e vão aprendendo. Irmão, isso aqui é um aprendizado. Eu costumo falar que a Terra é um laboratório da alma. Aí depois eu falei, a Terra é a faculdade do Espírito. Aí depois eu falei, a Terra é a escola da alma, do Espírito, né?
ou de seres de luz, porque eu creio que sou um ser de luz, né? Eu creio que sou um espírito de luz, eu creio que eu sou uma alma limpa e pura que estou aprendendo esse corpo físico, né? E graças a Deus vou vivendo a vida. E não tem esse negócio nada disso, pessoal. E continuo. Agora estou indo para Campo Grande, sair com a minha esposa. Vamos ali fazer umas comprinhas, que tem dia 27 agora. O nosso filho vai fazer, se não me engano, 5 anos que ele partiu, o Vitor, né? Foi 2013, 5 anos. E nós vamos, sabe o que nós vamos fazer? Que ele nasceu, 5 anos que ele nasceu e 3 dias depois ele partiu. Praticamente 5 anos. Dia 29 faz 5 anos que ele partiu. Dia 27 faz 5 anos que ele nasceu. E dia 29, 5 anos que ele partiu, que ele viveu 3 dias. E nós vamos ali comprar várias coisas para dar os idosos no asilo que vamos visitar e levar um grupo de pessoas de várias religiões diferentes. Não, cada um tem uma religião. Tem outros que nem religião tem, vai lá nos ajudar. E lá nós fazemos uma oração, cantamos o louvor, levamos a palavra de Deus, uma palavra livre para todos, né? Que é sobre o amor, porque é o único sentimento que vai transformar toda a humanidade. E a religião vai acabar. Pode anotar isso que eu estou falando. Não sei se eu vou estar aqui vivo para ver. Mas vai prevalecer o amor em toda a humanidade. Deus está trabalhando para que isso lá no futuro venha acontecer. Então, pessoal, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. A fé e a esperança nunca morrem. Shalom Adonai.